Como a gente abriu o programa falando aqui, né, dia 1º de junho, as festas juninas. Tem festa junina, na verdade, que já começou. E aqui na cidade não é diferente. E muitos condomínios residenciais também fazem, né, as suas festas com os próprios condôminos e os condôminos fazem as suas festas particulares. Para saber quais são as regras e os cuidados que devem ter nesses ambientes, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito condominial, César Nantes. César, muito bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia, ouvintes da CBN. César, dá para se ter festa de São João nos condomínios residenciais ou não? Com todo bom senso, analisando as regras internas do condomínio, como convenção, regimento interno, normas, leis, e escutando os condôminos com todos os cuidados, é possível sim, um momento tão especial, festivo, esperado principalmente para nós aqui do Nordeste, mas alguns cuidados precisam ser tomados até para que esse momento festivo tão especial não seja um problema para a coletividade. César, a gente sabe que algumas coisas bem típicas dessa data, como fogueiras, bombas e assim vai, elas acontecem em praticamente todos os lugares. Contudo, essas questões elas são permitidas em todos os condomínios ou isso precisa ser passado por uma assembleia, votação e assim vai? Ou, na verdade, não é permitido para nenhum? Fogo de artifício não é permitido em condomínios. Aqui em Maceió temos uma lei municipal. O Código de Conduta da cidade, corretamente, já tem um artigo claro onde fala: não é permitido fogo de artifício nas áreas comuns do condomínio, nem nas unidades privativas, através da sacada, nem na janela. Então o síndico, ele tem obrigação de zelar pelo condomínio e não permitir fogos de artifício, muito menos nessas festas coletivas. A questão das fogueiras, Flávia, tem que ter parcimônia, bom senso. Lembrar que o condomínio ele não foi criado, né? Ele não tem uma estrutura para grandes festas. Se ocorrer, não existe nenhuma proibição, mas toma muito cuidado com as questões de segurança. E César, é verdade, né? Até porque tem pessoas que têm alguns problemas de saúde, como asma e assim vai, e a própria fogueira, né, a fumaça, ela faz com que seja ainda maior a questão de saúde, né, o quadro de saúde dessas pessoas. Então, realmente é preciso parcimônia nisso aí. Além das fogueiras, César, a gente também tem a questão de som alto, banda, né, sanfoneiro a todo vapor, trio pé de serra, então nem se fala. Como é que essa galera fica, né? Elas podem tocar nos condomínios, não só nos condomínios, elas podem também tocar dentro dos próprios apartamentos? Exatamente, Flávia. Esse é um grande cuidado, né, a questão do sossego. A gente não consegue imaginar uma festa junina sem música, né? Esse é um dos atrativos principais, né? É o que vai tornar muito mais atrativa essa festa. Só que a gente tem que lembrar que, independente dessa festa coletiva, essa festa que está sendo realizada para a alegria dos condôminos, que as normas ainda existem, que nem todo mundo é obrigado a aderir, nem todo mundo é obrigado a concordar, até porque em condomínio é muito difícil imaginar algo que atenda à unanimidade. A gente precisa atender a grande maioria, mas quem não aderir ainda precisa ter seus direitos respeitados. Então precisa existir um bom senso, a lei do silêncio ainda prevalece, o som alto é considerado um crime ambiental, inclusive é a autoridade policial que tem que ser chamada realmente se ocorrer algum excesso. Então precisa existir a parcimônia, o bom senso, não só por quem está realizando, mas também quem optou em não aderir. Logicamente precisa existir um acordo entre as partes. Às 10 horas da noite, com certeza essa festa ela não vai ser cessada, mas que realmente o som ele fique mais confortável e que essa festa não seja realmente um problema. E César, esse tipo de festividade, muitos condomínios fazem as suas próprias festas, né? O seu próprio evento com todos os condôminos e assim vai. E há muito a questão do se eu posso ou não trazer não moradores. Como é que fica? Às vezes um condômino vai lá e diz: ah, mas é só meu sobrinho, é só minha tia, minha mãe. E aí, como é que fica essa questão? A gente precisa lembrar também, né, a gente falou da questão do sossego, mas agora o outro S, né, a gente precisa lembrar da questão da segurança. O condomínio ele precisa verificar, primeiramente, de forma confortável, de forma segura, quantas pessoas cabem dentro daquele condomínio. A gente tem que imaginar que cada condômino ele tem que ir de forma proporcional à possibilidade dos convidados.
A questão da segurança, a gente ainda fala, o condomínio ele tem que ter um controle dessas pessoas, né, desses terceiros, desses convidados que vão estar entrando. Não precisa ter uma lista na portaria, que seja que na empresa que faz a segurança remota, que tenha também o nome desses convidados, porque quem traz convidado para dentro do condomínio, ele acaba sendo responsável por qualquer problema, né, que aquele visitante traga para a coletividade. Então, o síndico e o próprio condômino, que muitas vezes ele tem direito de trazer uma quantidade de pessoas, às vezes ele não tem nessa quantidade, ele destina para outra pessoa, muitas vezes ele nem sabe quem está entrando e ele acaba sendo responsabilizado por algum problema. Se existir essa questão, Flávia, dos ingressos para terceiros, muito cuidado também com a questão dessa verba, né, de arrecadação, que exista uma comissão, que exista uma prestação de contas, e falando em verba, lembrando que é proibido utilizar verba do condomínio sem uma autorização da Assembleia, ou pelo menos uma reunião virtual, uma enquete que autorize que essa verba seja utilizada. Eu vou utilizar agora uma situação, César, porque muitas vezes muitas pessoas não têm o bom senso, né? Então, vamos dizer que eu tenho um apartamento num determinado condomínio, vai ter uma festa no condomínio, eu não moro lá, mas eu conheço muita gente de lá, já botei para alugar. Inclusive, já está alugado e assim vai. E os moradores vão para a festa do condomínio, mas eu que sou dona do imóvel também quero ir. O imóvel é meu, então eu posso ir, certo? Na verdade, quando você aluga o seu apartamento, você transfere todos os direitos de utilização, direitos e deveres que vão ter que ser respeitados pelo seu inquilino. Então, ainda antes de falar de festa, vamos imaginar a utilização de uma área comum. Quando você aluga, você perde o direito de utilizar a piscina, a academia, a garagem e assim na festa. Você poderia entrar se você fosse convidado nesse momento do seu inquilino ou de algum outro condômino. Mas você, como proprietário, quando você alugou, você passou todos os direitos para ele. Então, naquele momento, é o morador que vai ter direito a participar e você vai poder entrar se essa festa permitir convidados. Nesse momento, você ainda tem a figura de condômino, porque condômino é proprietário, mas você perde o direito da utilização das áreas comuns por extensão de festividade se existir uma restrição de pessoas. E falando sobre aluguel por temporada, César, nessa época do ano também é bastante comum por aqui, né, Nordeste, muitas festividades ocorrendo durante todo o estado. Como é que eu posso me prevenir de que aquela pessoa que está alocando por determinado período não vá me causar problemas? Tem como isso? Na verdade, o grande atrativo, muitas vezes, dessa alocação por curtíssima temporada para o aplicativo, né, essa comodidade, essa informalidade, e muitas vezes essa informalidade, essa rapidez, agilidade na alocação, ela traz problemas, não só para quem está alugando, mas quem vai alugar, o proprietário e o inquilino, né, que por curta temporada ele também acaba virando um inquilino, um morador temporário. Você precisa realmente fazer com que ele saiba quais são as regras do condomínio, para que ele não seja multado e você responda por isso. Muitas vezes você pode determinar uma taxa caução, né, que é um depósito onde ele vai fazer e ele vai realmente ser reembolsado se ele não trouxer nenhum prejuízo, que você verifique realmente, que peça documentos, que você zele pela segurança do condomínio. Você tem que estar lembrando que você, né, está levando uma pessoa, famílias que não fazem parte da coletividade, mas que vão fazer. Tanto que essa é a grande questão que os condomínios alegam quando tentam proibir, né, a alocação por curtíssima temporada. A falta de segurança, essa rotatividade. Então, o condômino que está aderindo esse tipo de locação, o investidor, ou quem muitas vezes, esse mês eu não vou estar aqui, então eu vou aproveitar para gerar uma taxa extra. Muito cuidado, porque muitas vezes esse condômino pode não trazer um problema para a coletividade na área comum, mas vai trazer um problema para você, na sua unidade. Então, muito cuidado também com essa alocação. César, quais as recomendações, as orientações que você pode dar aqui neste momento para os síndicos e também para os moradores, os condôminos? Sim. Os síndicos, lembrem, é um momento festivo,
É um momento muito interessante de reunir as pessoas, né, os condomínios, muitas vezes quando conversamos sobre problemas, conflitos, realmente às vezes até batalhas que se travam em assembleias. Então é um momento de reunião, é uma reunião de juntar a família, aproveitar a comum, mas com parcimônia. Analise a convenção, analise se pode existir comercialização de bebidas alcoólicas. Os condôminos, muito cuidado com os visitantes, muito cuidado com os excessos. Lembrar que mesmo sendo uma festa organizada pelo condomínio, penalidades podem e devem ser geradas pelo síndico, que continua sendo representante civil, criminal, e conforme determina o Código Civil, ele tem que zelar pela coletividade. É um momento festivo, mas lembrar, as regras continuam valendo. Pois bem, então, muito obrigada, César. Foi um prazer conversar com você aqui, trazer todas essas orientações, que as pessoas realmente usem o bom senso. Lembrem-se que certas coisas são proibidas, por mais que gostemos, né, de fogos, bombas e assim vai, não é permitido dentro dos próprios condomínios. É importante lembrar que tem pessoas que são sensíveis a isso, tem animais dentro do condomínio e isso pode ser prejudicial. Exatamente. Muito obrigado, foi um prazer e até a próxima. Nós conversamos com o advogado especialista em direito condominial, Dr. César Nantes.